Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu quero mostrar uma conversa muito legal que eu tive com o escritor Anderson Borges Costa. Quem acompanha aqui o canal sabe, ou já ouviu falar, né, ou pelo menos ouviu falar do Anderson, porque eu já fiz a resenha dos 3 livros do Anderson, né? O livro que eu não escrevi, que é um livro de contos, o Rua Direita, que foi o primeiro romance que ele escreveu, e o Avenida Paulista 22, que há poucos dias eu fiz a resenha dele. Tá? E por conta de tudo que eu já falei, né, nos vídeos onde eu resenhei os livros dele, por conta de tudo que eu já falei do Anderson, eu resolvi chamar o Anderson para uma conversa, gravar uma conversa com ele, gravar um bate-papo com ele, e foi muito legal. Tá? Então, assim, o Anderson Borges Costa, um escritor paulista, ele é escritor, professor, enfim. O site dele, para quem quiser acompanhar o trabalho dele, tá aí na descrição do vídeo, tá? Ele tem esses 3 livros publicados, o livro que eu não escrevi, que é um livro de contos, o Rua Direita e o Avenida Paulista 22. Tem poemas, textos publicados em vários lugares, peças de teatro. Ele tem uma peça de teatro que vai ser encenada, que está sendo produzida, preparada para ser encenada na Itália. Enfim, o Anderson é uma figura bem ativa na literatura e vale a pena ouvir essa conversa com ele, que, como eu disse, foi muito legal. Então, com vocês, Anderson Borges Costa. Anderson, vamos lá. Eu quero começar perguntando para você, fazendo uma pergunta dupla. Eu queria que você tentasse formular aí um pensamento sobre o Anderson na literatura e a literatura no Anderson. Boa, rapaz. Olha, legal, a pergunta é interessante porque ela coloca um dentro do outro, o outro dentro do um, né? E eu acho que é bem por aí mesmo, né? Assim, não dá muito para separar. Então vamos colocar um dentro do outro, que é o Anderson na literatura. O que é o Anderson na literatura? É uma pequena gota de chuva, mas aqui é assim, uma tempestade, né? Não é uma garoa, é uma tempestade com trovão, com nuvens carregadas, e aí uma gotinha dessa chuva, dessa tempestade que inunda, que causa enchentes, é o Anderson. Sendo que essa tempestade inteira é a literatura. E é assim, é um dilúvio, né? Vamos pensar assim, um dilúvio, é uma gota no dilúvio, acho que é isso aí, tá? Um dilúvio que vem para destruir, para reconstruir, para matar, para renascer. Essa é a literatura, uma gotinha dessa chuvinha aí, da Arca de Noé, é o Anderson dentro da literatura. A literatura, como é que é a outra parte? A literatura no a literatura no Anderson, isso. A literatura no Anderson, cara, eu acho que o planeta Terra é o Anderson. E esse Anderson, ele está sendo movimentado, ele está sujeito a todas as leis da física que regem o universo, mas ele é simplesmente o planeta Terra. Então, realmente estão interligados aí. Eu acho que a literatura é algo muito importante na minha vida. Eu sou um grande leitor, assim, adoro ler e adoro escrever porque adoro ler, porque adoro escrever. Porque eu adoro ler, eu escrevo. Escrevo porque leio. Leio, portanto, escrevo. Escrevo, logo existo. Acho que é mais ou menos por aí. É interessante você falar isso, porque eu lembro que há alguns anos eu escrevi um ensaio a respeito do ensino da língua portuguesa nas escolas. E eu lembro de ter formulado no ensaio a ideia de que um professor de literatura ou de língua portuguesa, enfim, que quer incentivar os seus alunos a lerem, ele precisa, ele também ler, claro,
óbvio, ele precisa ser um leitor, mas que, além disso, ele precisaria incentivar e ser ele também um escritor. Não é escritor no sentido de status social, né? De ser escritor, oh, sou um escritor. Não, não. Mas ser uma pessoa que escreve, né? Ser uma pessoa que escreve. Eu acho que essa relação que você faz entre o ler e o escrever, quer dizer, para eu poder escrever, eu escrevo porque eu leio, né? E eu acho que o contrário também é interessante, né? Eu escrevo porque eu leio e eu leio porque eu escrevo. Sem Né? dúvida. Porque ser escritor e leitor, para mim, é uma coisa que está tão intrínseco, né? Tanto que tem a linguística contemporânea, enfim, e a teoria dos discursos contemporâneos já fala, né, que o leitor é, na verdade, um novo autor. Né? Então, assim, todo leitor é, na verdade, um escritor também, quando lê, né? Porque ele está reescrevendo aquela obra do autor. Achei muito interessante isso, mas, continuando isso, então, você me diz assim, há quanto tempo você resolveu ou se enxergou como escritor? Legal. Mas, assim, antes de eu responder, já respondendo, só para continuar um ping-pong aí, eu li esse seu artigo, né? Eu acho que está no seu, se eu não me engano, no seu último livro, enfim, é um livro que eu li seu de No ensaio, penúltimo, no penúltimo. no seu Que é a penúltimo pequena livro. loja de artigos em geral, isso. Isso, na pequena loja, exatamente. É muito interessante, é um artigo legal que é muito legal para todo escritor, todo leitor. A gente se enxerga nesse seu artigo, porque é uma reflexão muito real, muito tocante, né, para quem está mergulhado na literatura, como leitor, como autor. E a sua pergunta também aborda, e o seu artigo também, o professor, né, o professor de português. E eu já emendo dizendo que se praticamente não existe uma fronteira, uma linha separando o escritor do leitor, porque o escritor é um leitor, eu não acredito que haja escritores que não sejam leitores, e todo leitor, ele, talvez, ainda que ele não seja um escritor, ele é um reescritor, porque, né, você menciona isso no seu artigo, né? Você reescreve aquilo que você lê, aquilo que o leitor coloca para dentro, ele não é necessariamente aquilo que o escritor colocou para fora, né? Porque é tudo muito dinâmico, né? O que é como se duas pessoas olhassem para o céu e enxergassem o céu azul, mas o azul que um enxerga não é necessariamente o mesmo azul, com a mesma tonalidade que o outro enxerga, e ainda assim ambos chamam de azul. Aquele texto que eu leio, quando eu leio o Machado de Assis, talvez eu não enxergue o mesmo Machado de Assis. Quando eu leio a Capitu, talvez não enxergue a mesma Capitu que você, né, Romão? Talvez a gente construa duas Capitus diferentes dentro do Machado de Assis, porque nós somos diferentes. Então, eu acho que essa relação leitor e autor, obra, livro, texto e leitor, ela é muito dinâmica e não fixa. E acho que isso deixa a literatura uma arte tão maravilhosa, né? Justamente por ser fluida e não sólida. Mas, assim como, por exemplo, você fala em professor de português, professor e aluno, né? São relações também que não está tudo muito intercalado, né? O professor não é aquele que ensina necessariamente, o aluno não é aquele que aprende, quer dizer, aprender e ensinar são verbos como no francês, é um verbo só, né? Apprendre, é uma coisa só que é o ensinar e é o aprender, né? Então, acho que isso é muito importante que isso chegue na prática, que isso seja encarado, que a educação seja um processo muito dinâmico em que todo mundo está aprendendo junto, né? E está ensinando junto. Eu acho que a literatura faz parte também deste processo. Você pergunta para mim quando que eu me vi como escritor, é isso? Quando eu me vi como escritor? Cara, eu me vejo como escritor, eu acho que dentro dessa conversa que a gente está tendo, talvez no momento em que eu me percebi apaixonado pela literatura, pela palavra, pelas letras.
eu fiz um curso no ensino médio, olha só, Romão, eu fiz um curso de mecânica, eu fiz um curso de técnico em mecânica, um curso que muito pouco me trouxe para o universo das palavras, para o universo da poesia, para o universo da literatura, muito pouco. Mas me trouxe para um universo com o qual eu não tive afinidade. E por eu me perceber fazendo algo que não me agradava, que não me trazia afinidade, que não me trazia sensações gostosas, eu acabei me formando e desistindo no último ano, depois de me formar no ensino médio. Era um curso de 4 anos, o quarto ano já era depois do ensino médio, eu desisti no quarto ano, e aí sim fui fazer letras, que é algo que a gente pode pensar, num extremo, assim, muito distante do que é o universo de técnica e mecânica. Porque me descobri um apaixonado pelas letras como leitor e, portanto, como escritor, né? Então, eu acho que por aí, quando eu me percebi apaixonado pelas letras, eu me descobri eu me entendi como escritor, porque comecei a me ver escrevendo. De repente, assim, eu já era escritor quando eu tomei consciência daquilo, né? Então, é interessante, eu não sei definir o momento, o dia, a hora, mas foi Sim. uma coisa interessante que eu me vi já escritor. Você colocou uma coisa que é muito interessante, que você já escrevia quando você teve consciência de que era um escritor. Isso é muito legal, porque mostra que a literatura chegou em você por outras vias que não havia necessariamente da consciência do escrever, né? Mas muito mais como um ato impulsivo, muito mais como um ato impulsivo no bom sentido do termo, tá? Mas muito mais como um ato de natureza, né? De se descobrir, de condição de ser, né? Então você começa a escrever, começa o ato e depois você toma a consciência do ato. Isso é muito legal. E Eu você estava vejo contando sua assim. história? Não, desculpa, pode Não, falar. você estava contando sua história, é muito interessante, porque eu também tive uma trajetória muito parecida, que eu não vou contar aqui, porque não sou eu o foco do negócio. Mas eu fazia curso técnico de eletrônica, cara. Olha. E no último ano do curso técnico de eletrônica, eu, depois de terminado o ensino médio, né, eu larguei o curso para poder ir fazer faculdade de artes cênicas. Olha só, também. Quer dizer, é engraçado, né? Assim, aquilo que não nos é o que leva para aquilo que não nos é, né? E é interessante a gente lidar com opostos, com as diferenças, né? A gente com o contraditório, né? Essa relação muito dialética assim, eu acho que é tão profundo isso, Roman, porque a gente, por exemplo, eu sou professor de português. E eu ensino português para brasileiros, nativos, né? E ensino português para estrangeiros também. Eu sou professor de inglês, e eu ensino inglês para brasileiros que não têm o inglês como língua nativa. Então, essa relação do nativo com o estrangeiro, né? Está sempre me acompanhando, que é uma relação que me fez buscar o outro, né, de alteridade mesmo, buscar o outro, buscar aquilo que eu não sou, buscar uma língua que não é a minha língua nativa, para nela me identificar. E ao buscar o outro, ao sair do meu país, ao sair do Brasil para ir para o exterior, o que eu vi? Eu enxerguei o Brasil. Ao sair da minha língua, que não é a minha língua nativa, eu entendo melhor a minha língua nativa, né? Quanto mais línguas estrangeiras eu estudo, melhor eu entendo o português. Quanto mais países, mais culturas eu conheço e às quais eu sou apresentado, mais profundamente eu entendo a cultura brasileira. Então, é um processo muito legal isso, antropofágico mesmo, de autoalimentação, de troca constante, que é assim que eu vejo a cultura, assim que eu me vejo, por exemplo, e o próprio fato de ser professor e escritor, eu tenho 2 carreiras paralelas, né? Eu diria que a Clarice Lispector me transformou em um escritor.
eu leio e me apaixonei pelo estilo da Clarice Lispector. Eu falei, essa literatura me interessa muito. Então, isso me trouxe para o ato de escrever, para o exercício da escrita, estética. Mas o Oswald de Andrade, ele me transformou em professor, né? Porque é com ele que eu exercito essa atividade de o que eu sou, o que eu não sou, se alimentando. Eu ensino literatura brasileira para brasileiros, eu ensino língua portuguesa para estrangeiros, eu ensino inglês para brasileiros. Tudo isso está num processo antropofágico que o Oswald de Andrade... Te mostrar aqui uma tatuagem que eu tenho, né? Que é a única que eu tenho por enquanto. Não sei se vai dar aí para os seus ouvintes, para os seus espectadores. To be or not to be, sim. To be or not to be, né? Então, tudo isso que eu estou falando está nessa tatuagem aí, né? Está nessa mensagem antropofágica, shakespeariana, oswaldiana, português e o estrangeiro e o nacional estão aí, além de toda uma questão ecológica, né, da língua tupi, toda uma questão política dos povos primitivos do que é o Brasil, né, e que não era, e enfim, tem toda uma questão de poder aí, de autoafirmação e de defesa de direitos. Eu acho que a literatura passa por isso, né? E a gente não tem que estabelecer fronteiras, né? A literatura, a poesia está dentro da mecânica. Isso eu só fui ver depois. A literatura é uma mecânica, né? É uma engrenagem. Você fez eletrotécnica, né? A literatura... eletrônica. Eletrônica, né? Então, a literatura também está dentro da eletrônica, dentro da eletricidade, as fagulhas, né? O Fiat Lux, né? Isso é uma coisa linda, é pura poesia, né? Então, a gente a gente tende a traçar fronteiras, né? Mas, enfim, na verdade, a literatura é uma grande ponte aí que liga tudo e religa, é uma religião, e eu posso falar isso talvez com muita tranquilidade, porque sou ateu, né? Mas eu vejo assim muitas ligações e muitas conexões que são possíveis de serem feitas pela literatura, né? Pela palavra, né? Acho que assim, no princípio era o verbo, né? A palavra, ela une o ser humano, une culturas, une pessoas que não se conhecem e que inconscientemente, como você estava falando também do inconsciente, né? O inconsciente, o meu processo de escrita é muito freudiano, né? E eu gosto que seja um processo em que o inconsciente ele me conduz, né? Eu me deixo levar por ele, eu escrevendo, eu sou meu primeiro leitor. Eu estou escrevendo e eu gosto de ser o primeiro leitor da próxima palavra que eu estou escrevendo, né? Eu não sei qual será esta próxima palavra até que ela seja escrita por mim ou pelo meu inconsciente e eu tomo consciência daquilo que eu escrevi depois que eu escrevo. Não antes, não durante, mas depois, e vou curtindo isso, né? O que será que eu escrevi? O que será que eu escreverei? O que eu escrevi? Tá aqui, eu vou me ler. Então, acho que esse processo é muito inconsciente e é legal que seja assim, porque ele sai muito interessante e muito propício para eu me descobrir. Portanto, ao ler meus livros, meus contos, né? Ao ler as peças de teatro que eu escrevo, os poemas que eu escrevo, eu me vejo ali, me descubro e falo, puxa, assim, são sempre insights, são epifanias, né? A literatura que eu faço é uma epifania para mim. A literatura que eu leio é uma epifania para mim. E se ela conseguir ser epifania para outras pessoas, legal, mais legal ainda, né? Então, acho que assim, é uma grande descoberta, né? Sempre a gente está se descobrindo quando a gente lê. E quando os livros que a gente lê, os textos que a gente lê são bem legais mesmo, eu acho que valem a pena ser relidos, né? Para serem redescobertas, né, Roma? Então é muito legal quando você lê um livro e depois você lê de novo esse livro e você fala, pô, que legal, né? Que bacana. E aí o livro acaba sendo, os grandes textos, eles são sempre convites para serem relidos de tempos em tempos, né? Para serem redescobertos, para que a gente se redescubra, né? Acho que é bem por aí, né? É isso que você está falando, né? De não ter muita separação, não. Bom, eu ia dar mais um tempinho antes de começar a falar da sua obra, mas já que você começou a entrar tanto nisso,
eu já quero começar a falar da sua obra, mas antes de perguntar qualquer coisa para você, eu quero reforçar aqui o que eu disse nas 3 resenhas que eu fiz dos seus 3 livros. A sua obra é de uma riqueza, Anderson, assim, ímpar, ímpar. Realmente, eu fiquei muito tocado com os seus livros, com os 3. Né? Eu comecei pelo livro de contos, né, pelo livro que eu não escrevi, e os contos eram... eu vou dizer, porque logo em seguida ao seu, eu li um outro livro de contos. Não sei se logo em seguida não significa que foi o livro seguinte, tá? Pouco tempo depois de ter lido o seu livro de contos, eu li um outro livro de contos, que é Os Anos de Chumbo, do Chico. E eu vou dizer, e eu posso assegurar com toda tranquilidade que para mim poderiam ser um livro só. Para mim poderiam ser um livro só. Porque, assim, a força dos contos do Chico, né, a força poética, a força política, a força, enfim, a força de emanação de uma série de ideias e de potências culturais, enfim, estavam presentes. E aí eu não estou de forma nenhuma aqui colocando uma coisa no sentido de qualidade boba, sabe? Assim, esse livro é tão bom quanto o do Chico, não sei. Não é nesse lugar, mas é num lugar ontológico do texto, é quase como uma condição de existência do texto, né? E eu colocaria esses 2 livros no mesmo lugar, no mesmo universo de existência, no mesmo universo de potência, no mesmo universo de poesia, né? Então, assim, o seu livro os contos do seu livro são realmente contos muito marcantes, muito marcantes. Quando eu li Rua Direita, eu vou falar dos 3, porque, assim, quando eu li Rua Direita, eu falei, gente, não é possível. Foi a primeira expressão que eu coloquei na minha cabeça. Não é possível. Não é possível. E aí, cara, aí pronto, aí eu mergulhei de tal, porque assim, ele me envolveu, ele me fez mergulhar de tal forma no universo dele. Eu sou um apaixonado pela literatura de Beckett e de Kafka. Sou apaixonado pela literatura deles. Né? Eu sou a influência deles em mim é muito forte, não como escritor, mas como pessoa. A influência deles em mim é muito forte. Né? E é isso. Eu acho que o Rua Direita é isso. Então agora existe uma terceira condição de existência em mim enquanto homem, enquanto escritor. Junto com o Beckett e com o Kafka, está lá o Anderson Borges do Rua Direita, cara. Porque me pegou. E aí eu fui ler o Avenida Paulista 22, e foi o livro que eu consegui ler de maneira mais, vamos dizer assim, mais tranquila. É um livro que me deixou tranquilo. Porque o Rua Direita, eu tinha vindo da experiência de ler o Rua Direita, o Rua Direita ele não me permitiu ficar tranquilo em nenhum momento. Né? E aí eu comecei a ler o Avenida Paulista 22 e ele começou a me... Logo no começo eu falei, que bom, esse livro eu vou ler com tranquilidade. Só que aí ele foi me colocando, ele foi me envolvendo num outro lugar. Que chegou uma hora que eu falei, gente, quanto tempo passou na vida desse garoto? Porque não é possível. É um dia, mas não é um dia. Né? E assim, aí isso me remeteu muito, por exemplo, não por causa do tempo, mas por causa da noção de realidade, me remeteu muito a Pirandello. Né? A construção de uma realidade paralela, que o Pirandello era mestre em fazer isso na obra dele. Né? E eu estou falando por causa justamente da relação que eu tenho com esses autores. Pirandello me deixa... Eu leio Pirandello tranquilo. Eu não leio Kafka nem Beckett tranquilo. Mas eu consigo ler Pirandello tranquilo.
Mas, de forma nenhuma, isso significa que a literatura do Pirandello, por exemplo, é mais superficial ou mais nada disso. É que ele pega em outro lugar, né? Ele incomoda, vamos dizer assim, ele provoca em outro lugar. E o Avenida Paulista 22 ali de maneira pirandeliana, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre suas obras, porque eu já falei, o que eu tinha que falar, eu já falei nas resenhas, e a única coisa que eu tenho a dizer é louvar, e, enfim, louvar no bom sentido, tá? Porque também sou ateu, mas Graças a Deus. opa, mas louvar no sentido de exaltar, né? De manter uma relação de êxtase com essas obras que eu li. É só isso que eu consigo dizer mais. Tá? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Cara, assim, muita coisa eu posso falar sobre esse seu comentário maravilhoso aí, que muito me alegra, me envaidece, né? Mas, para começar, acho que Deus, né? Eu acho que tem uma relação assim. Deus é um grande escritor, é um grande autor de um livro, né? Dos quais somos personagens, né? Somos 6 personagens em busca de um autor, né? Somos pirandelianos, né? Somos personagens pirandelianos na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Eu acho que Deus pode ser enxergado por esse viés também, né? Claro que é um papo aqui de 2 ateus, né? Mas estou só pegando seu gancho aí para não deixar a literatura e aproveitar tudo que você falou, né? Que você falou tanta coisa interessante. Então, essa é uma maneira de você enxergar o processo de criação literária, o processo de curtição literária também, né? Tem esse lado religioso de religar, de conexões, pontes, né? Cara, pô, obrigado, cara. Quem que não gosta de ser comparado a Chico Buarque de Holanda, cara? Putz. Cara, eu, assim, eu vejo, olho para cima assim, quando eu leio Chico Buarque de Holanda e quando eu escuto Chico Buarque de Holanda, né? Assim, sempre olho para cima, né? Eu acho que você que é um cara que tem um repertório assim muito rico, né? Assim, coloca ali perto, assim, eu vejo, eu agradeço muito, cara, mas me vejo como um grande aprendiz dele, né? Coincidentemente, ele nos Anos de Chumbo, né? Que você mencionou, né? Dos contos dele, né? Ele tem um conto em que ele se refere a Clarice Lispector, né? Que entrevistou ele, né? Que era uma pessoa que todo mundo que se relacionava com ela, inclusive o Chico Buarque, ele deixa isso muito claro, né? Foi entrevistada por ela, se sentia muito desconfortável, né? Assim, ela era uma pessoa muito silenciosa, assim, ela provocava silêncios impreenchíveis, né? Que faziam quem estivesse com ela, os interlocutores dela, se voltarem para si mesmos de uma maneira muito incômoda, assim. Eu acho que é um pouco isso que a literatura do Chico Buarque, a literatura mais do que as canções dele, mas os livros dele, né? Tem numa das resenhas que você comenta, eu acho que é no Rua Direita, você fala do Estorvo. Eu acho que é no Rua Direita. Sim. Você fala do Estorvo, assim, que é um livro bastante intranquilo, né? E eu acho que, já que você falou de tranquilo, que você sentiu uma tranquilidade maior lendo Avenida Paulista 22 em relação aos outros dois, ao livro que eu escrevi e ao Rua Direita, a tranquilidade é algo que não me acompanha enquanto escritor. Eu nunca escrevo com tranquilidade. Para mim, a escrita é sempre resultado de muita intranquilidade, né? De muito incômodo. É isso que me inspira, né? Os problemas me inspiram, as resoluções não me inspiram, não. Então, eu acho que a angústia me inspira. E eu vejo que a vida é angústia, é um estado permanente de angústia. Isto é a vida. E que há momentos em que essa angústia ela fica um pouquinho menorzinha, né? Ela não desaparece nunca. Viver é conviver com a angústia o tempo todo. E isso é um grande barato, né? Assim, para as artes, por exemplo, né? A literatura é isso, né? Você viver disso. E quando você se sente intranquilo ao ler o Rua Direita, quando você se sente intranquilo ao ler os contos de livro que eu escrevi, isso, para mim,
é interessante, porque é angústia, né? A intranquilidade, como? É muito interessante, porque assim, eu falei do estorvo na resenha do Rua Direita, justamente porque a sensação que eu tive, e eu li estorvo há muitos anos, né? Eu li logo que o Chico lançou o estorvo, eu li o estorvo. Né? Anos 90 e pouco. Né? Anos 90 e pouco, porque eu sou um leitor, porque assim, eu fui apresentado ao Chico Buarque como compositor pela minha mãe, que também era professora de português, enfim, né? Legal. E minha mãe na época da ditadura militar ensinava literatura nas escolas com as letras do Chico. Uau. Então, nossa, minha mãe perigo, hein? Minha mãe era uma pessoa, minha mãe foi a primeira, eu lembro disso quando eu era criança, né? Que minha mãe justamente ensinando no final da década de 60, início da década de 70, quer dizer, no auge da ditadura militar, minha mãe indo para a escola com um gravadorzinho, com fita cassete gravada com música do Chico, que ela falou, não, eu vou mostrar para os meus alunos, porque não sei o quê, porque Chico, porque... Né? Então, assim, eu, na verdade, brinco que eu falo que se o Chico me convidasse para ir para a cama com ele, eu iria, porque eu sou apaixonado por ele. E no dia seguinte ainda sairia dizendo para todo mundo. Com orgulho, né? Porque se com não orgulho. for para todo mundo, não vale a pena ir para a cama com Não vale a pena, não vale a pena. Poder falar para as pessoas, né? Fui para a cama exatamente. Exatamente. Então, assim, o Chico realmente é uma coisa assim. E eu lembro que quando eu li o Rua Direita, a sensação que eu tive foi a mesma que quando eu li o Estorvo, muitos anos antes, né? E por isso que eu citei, porque a angústia que o livro, que o Rua Direita me trouxe, foi a angústia que o Estorvo me trouxe quando eu li, né? E eu li todos os livros do Chico, né? Estorvo, Benjamin Budapeste, enfim, O Irmão Alemão, Essa Gente, enfim, né? Os Anos de Chumbo, tal, quer dizer, eu li toda a literatura do Chico por causa disso, porque eu sou um leitor voraz do Chico, um apaixonado por ele. Para mim, ele é um gênio assim que não tem. Mas a sensação que eu tive ao ler Rua Direita foi essa. Eu lembro que e eu tenho essa memória. Você falou de angústia, né? Eu tenho uma memória de angústia muito forte. As angústias que eu senti na minha vida, elas me marcam de tal forma que elas reaparecem em outras experiências da minha vida, assim. Sabe assim? Então a angústia de ler, por exemplo, O Processo do Kafka, que eu li antes ainda de ler O Estorvo do Chico, foi uma angústia que eu revivi quando eu li O Estorvo e que eu revivi quando eu li Rua Direita, por exemplo. Essa angústia me acompanhou nessas 3 leituras. Então ela meio que ficou dormente, então talvez ela seja uma angústia minha que ficou dormente aqui. Legal. E que esses livros foram as portas que abriram para que essa angústia se manifestasse de novo. Mas eu quero deixar claro, pontuar, que quando eu falo em tranquilidade no Avenida Paulista 22, e cito Pirandello, é porque a tranquilidade que o Pirandello me traz é uma tranquilidade de confusão. É uma tranquilidade de um certo tipo de angústia, que não é a angústia kafkiana, Bechtiana ou buarquiana, né? Não é essa angústia, mas é uma angústia, é quase como uma angústia lúdica, uma angústia cômica, daqueles quiprocós que não se resolvem nunca, como se a vida, porque a obra do Pirandello nos mostra exatamente isso, que a vida é um grande quiprocó que não tem solução. Que é isso aí. A gente tem que se acostumar a viver no quiprocó, né? Os personagens do Pirandello, os personagens dos 6 personagens à procura de um autor, por exemplo, o cara do Homem com a Flor na Boca, do Pirandello, quer dizer, são personagens que, assim, eles assumem que a vida está cheia de nós, que esses nós não vão desatar, e eles falam, bom, vamos viver com isso, e tudo bem, né? É nesse lugar que está o Avenida Paulista 22, sabe? Esses nós que não se desfazem e que não vão se desfazer, e que a gente fala, beleza, é isso. Tá bom, a vida está aí, é assim, e vamos viver assim. Paciência. Por isso que eu falo, eu sou nós. Né? E acho que é isso mesmo, a gente tentar desatar e muitas vezes, geralmente, não conseguir desatar. Então, é uma tentativa de eu sou nós, né? E pluralizar, né? E o eu é
singular, eu é singular e o eu sou nós. Muito plural, né? Então, assim, é muita coisa para a gente tentar decifrar. O Avenida Paulista, desculpa, o Rua Direita, eu também percebo, assim, depois de ter escrito, publicado, né, eu percebo que pode haver semelhança, assim, com o Chico Buarque, com o Estorfo, mas, assim, muito inconsciente, né? Muito inconsciente. Conscientemente, eu vejo mais semelhanças de meus contos, por exemplo, com contos da Clarice Lispector. Isso é um processo mais consciente. Com outros autores, você falou em Kafka, por exemplo. Isso, para mim, eu consigo entender tudo que você fala. Consigo ver muito de kafkiano na minha obra, mas isso é muito inconsciente. Pirandello, então, assim, algo mais distante, mas está ali, tudo bem, bacana, né? Mas, assim, está tudo convergendo, né? Conversando. Você fala do Beckett também. Tem um lado absurdo naquilo que muitos textos que eu escrevo. O Rua Direita é um texto que, se você pensar assim, buscar lógica ali, você vai ficar bastante perturbado, né? Um sujeito que está com fome, que está tentando se alimentar, e ele está na Rua Direita, ele não consegue sair da Rua Direita, é um romance inteiro que se passa numa rua de 280 metros, e o sujeito está com fome, e ele quer se alimentar. Então, essa é uma maneira de você resumir o enredo deste romance. E não consegue. Enquanto ele está ali em busca de alimento, o Brasil desfila naquela rua para pedestres. Você tem ali uma escola de samba que passa, você tem uma seleção brasileira que foi campeã mundial, que vai lá para jogar contra pessoas que estão com fome, moradores de rua, e esse jogo é transmitido via satélite para o mundo inteiro. Você tem ali pessoas um político que está fazendo campanha para a sua eleição, que é um candidato à presidência. Desculpa, não é nem isso, é o presidente do Brasil que vai fazer um comício ali na Praça da Sé, anda na Rua Direita. Esse personagem está sentado no chão naquele momento, um cara dá a mão para ele, levanta aí, cara, é o presidente da República. Quer dizer, procura lógica nisso, você vai achar muito absurdo, né? Então, você está vendo ali situações que conversam com situações kafkianas, né? Situações do Beckett, Pirandello, incômodos que estão muito presentes também no Chico Buarque, né? Quer dizer, a literatura que a gente está falando, né? A literatura ela está se retroalimentando, né? É pura antropofagia. É muito interessante porque você fala isso e assim, se eu fosse um entrevistador tradicional, eu ia te perguntar das suas influências literárias e tal, mas eu acho que esse papo que a gente está tendo já está mostrando tanta coisa, porque você fala essa coisa do consciente e do inconsciente, né? Conscientemente os meus contos têm relação com a literatura da Clarice Lispector e tal, mas o Kafka, o Pirandello... Mas é isso, a gente é atravessado por essas coisas que a gente lê, né? E depois a gente não tem controle sobre como isso nos influencia e nos coloca, né? Mas eu quero falar uma outra coisa a respeito da sua obra. Só para falar assim, como é legal, né, essa relação de você ser um escritor e ter leitores e você se alimentar da leitura de quem lê o que você escreve. Eu não tinha nunca, assim, até você comentar comigo, assim, acho que ninguém tinha falado isso. O quanto de kafkiano tem ali, né? O quanto de buarquiano tem ali, né? Então, isso é muito legal, né? Quer dizer, a sua leitura que te provoca epifanias e insights que não tinham partido de mim, né? É tudo aquilo que a gente está falando no começo da conversa ali, né? Você, ao reler, você reescreve, pronto, né? Voltamos para o seu ensaio ali. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu me arriscaria a dizer até que no livro de contos, tá? No livro que eu não escrevi. Mas isso que eu vou falar agora se concentra muito forte no Rua Direita e no Avenida Paulista 22, por conta de serem uma narrativa única, né? Não serem várias narrativas. Mas depois eu vou dizer por que eu acho que, inclusive, no livro de contos também tem. Mas no Rua Direita e no Avenida Paulista 22, e agora, ouvindo você falar da sua história, de ter feito curso técnico de mecânica e tal, me acenderam algumas luzes. Porque você brinca, você condensa de uma maneira muito interessante no Rua Direita, mais o espaço, porque você transforma uma rua de 280 metros
no mundo inteiro, no país inteiro, enfim, no universo. Tudo acontece, a vida, não daquele personagem, a vida do país ocorre em 280 metros da rua direita. Então, você condensa o espaço, né, do país, você condensa um país numa rua de 280 metros, que é uma rua real. Então, por exemplo, eu que conheço a rua direita, porque na minha juventude fui office boy, uma profissão que nem existe mais, né? Mas enfim, na minha juventude fui office boy, essas coisas, eu conheço a rua direita. Então, assim, quando eu lia o livro, eu tinha a imagem desse lugar. Só que, ao mesmo tempo, ele é um lugar mágico, fantástico, porque ele é um país condensado. E no Avenida Paulista 22, você condensa o tempo. Né? Também você condensa o tempo, porque você coloca a vida inteira desse rapaz em um dia. São 2 dias, na real, mas se a gente pensar que o primeiro dia não se acabou, ele vai embora antes do primeiro dia se acabar, são 2 dias. É um dia. Né? Essa brincadeira de condensar o tempo e o espaço, a influência da sua formação em mecânica... É Einstein, né? Tempo e espaço, tudo relativo. Tá? Cara, nunca tinha pensado nisso também, tá? Eu vou deixar assim, vou te agradecer de novo, porque é uma leitura sua, nunca tinha pensado nisso, mas procede, né? Pode ser. Mas o Avenida Paulista 22, ele tem uma pegada interessante, porque conversa, né, com o Rua Direita. O Avenida Paulista 22 se passa ali na Avenida Paulista e arredores, por esse protagonista, que é o Oswaldo, que tem 16 anos, em 1922, e ali ele tem toda uma vivência. No dia 6 de abril de 1922, é um dia interessante, porque são 40 dias, mais ou menos, após a Semana de Arte Moderna, que foi ali pelo, acho que 11, 13 e 15 de fevereiro de 1922, que traz uma nova perspectiva de um Brasil que conversa com o mundo, e um Brasil que é um mundo, na verdade, que está saindo de uma guerra, que é a Primeira Guerra Mundial, então chamada de a Grande Guerra Mundial. Esse garoto de 16 anos, ele é um garoto que passa parte da infância e da adolescência num mundo em guerra. Ele descobre o amor, uma menina, que é a Joana, que mora do outro lado da Avenida Paulista. Ele mora na Avenida Paulista número 37, que é um endereço de uma casa que é a Casa das Rosas, um espaço interessante, né? Uma que você conhece ali na Paulista, um espaço cultural, né? Que tem muito a ver com a literatura. Ele mora ali naquela casa. Tudo isso é claro que é ficção, né? Avenida Paulista 22, que é o título do livro, parece que é um endereço também, né? Avenida Paulista 22. Interessante que este endereço não existe, né? O número 22 da Avenida Paulista não existe, o que torna toda essa história mais mágica. E você falou de magia e fantástica, né? Mais fantástica porque não existe. É o endereço da ficção, é o endereço da ficção real. Porque você pode visitar esse endereço, você pode entrar nessa Avenida Paulista, no casarão da Casa das Rosas ali, na casa onde é a sala do Oswaldo, o fundo da casa do Oswaldo hoje é um café, você pode tomar um café ali. Ele estudou no Colégio Estadual Rodrigues Alves, que existe até hoje, que é assim, 200, 300 metros ali da Casa das Rosas. Então, a gente, na primeira parte do Avenida Paulista 22, a gente conhece todo esse universo. Ele tem um professor de matemática, que é o professor Celso, muito bravo. Ele faz uma prova de trigonometria neste dia. Ele faz e vai muito mal, porque ele está pensando na Joana, que é a menina por quem ele está apaixonado, e acaba fazendo uns cálculos ali com o coração trigonométrico, e esses cálculos confirmam uma teoria desse professor Celso, que tem contato com um físico alemão chamado Albert Einstein, que em 1922, isso é ficção, ele tem uma teoria, em 1922, aliás, o Einstein ganha o Prêmio Nobel de Física, né? Ele tem uma teoria de que existe um ponto móvel no mundo que ele se apresenta a cada 256 anos em algum ponto do mundo, e naquele dia, 6 de abril de 1922, ele se apresenta às 17 horas e 35 minutos em pulsão máxima
na Avenida Paulista, em frente à Casa das Rosas. A teoria do Einstein é que se você passa ali, em cima daquele ponto, na pulsão máxima, a velocidade de 100 km por hora, é possível que você consiga se deslocar no tempo. Olha quanta brincadeira, quanta ficção, quanta magia você tem nisso. A segunda parte do livro, e eu tenho que falar nisso, né, e você na sua resenha também fala, não é um spoiler, porque de alguma maneira, que lendo o livro a gente percebe, ele consegue fazer essa transposição e ele se desloca no tempo para a mesma Avenida Paulista, para o dia 10 de abril de 2022, que é um domingo, ele cai ali na Avenida Paulista, domingo, para quem não está assistindo, não é de São Paulo, enfim. A Avenida Paulista é fechada para o trânsito, carros, ônibus, aos domingos, e os pedestres passeiam por lá, tem muita atividade acontecendo, muita música, enfim. E ele cai ali de carro, num Ford T, em 2022, e aí tem a segunda parte, e tem uma outra pegada, né? Para quem se lembra do disco de vinil, né? O que é um disco de vinil? Você ouvia músicas e tinha o lado A, o lado B, né? Lado B. É isso? Então, você tinha o lado A, que tinha uma pegada, o lado B tinha uma outra pegada, né? Tem até uma expressão, isso aqui é um lado B, né? Quer dizer, é o lado mais alternativo, né? Esse livro brinca com isso também, né? A parte 1 é o lado A, a parte 2, 1922 é o lado A, 2022 é o lado B, e você tem esse personagem que cai no século 21, em 2022, com 16 anos, na verdade ele tem 116 anos, né? Mas ainda é um adolescente de 16 anos e está envolvido ali numa trama misteriosa, né? E, enfim, isso causa muito incômodo, né? Isso causa, assim, esse livro que ele é mais tranquilo, vamos dizer, que você também fez uma leitura mais tranquila em relação aos outros que eu escrevo, ele também tem o seu incômodo, né? Os próprios desfechos dos livros, eles não se resolvem muito, né? Então, assim, causa uma espécie de agonia, né? Pô, mas isso não se resolveu tanto, né? Eu sou um nós, né? Então, acho que é isso que você estava falando, né? E os livros confundem isso, né? Que legal. Anderson, eu li no seu site, né, alguns poemas seus, algumas resenhas que você escreveu. E aí, como o nosso papo já está ficando muito grande, eu vou ter que fazer uma série, né, um podcast. Estou pensando, porque eu em breve quero inaugurar um podcast também, né? Mas vamos com calma, né? Porque o projeto tem muitas coisas acontecendo, enfim. Então, mas a gente tem planos. Mas tentando fechar um pouco nessa questão da sua obra, então eu li alguns poemas e li algumas resenhas que você escreveu. Não consegui ainda ler suas peças de teatro, mas eu queria entender o seguinte: qual é, de todos esses gêneros? Então eu li romance, eu li conto, eu li poesia, eu li resenha, eu não li peça de teatro, mas existem peças de teatro. Aonde que o Anderson se enxerga mais? Nos contos, no romance, nas poesias, enfim. Aonde que o Anderson mora mais? Porque assim, você pode morar num deles e visitar os outros. Ou você pode morar em todos, você pode ser um nômade literário e morar em todos, né? É isso que eu queria saber. Você tem uma morada e visita outros lugares, ou você é um nômade literário? Legal, boa. Eu não tenho uma morada, eu tenho uma namorada. Mas, literariamente, eu sou um cara meio vulgar, né? Assim, eu tenho namoradas, né? E a namorada vai mudando, né? Porque, olha só, então, assim, claro, escrevo contos, né? Escrevo poemas, crítica literária, resenha de livros, de filmes, 4 peças de teatro, romances, mas, assim, vamos dizer, minha primeira namorada foi o conto. E o meu primeiro romance, que é o Rua Direita, ele começa, na minha cabeça, como um conto. E só depois de eu escrever, eu entendi que eu estava escrevendo um romance, porque o texto me mostrou. Eu achava que estava escrevendo um conto, e o Rua Direita me mostrou: olha, Anderson, você está escrevendo um romance, eu sou um romance.
Isso, agora falando com você, eu volto de novo para o Pirandello, né? Isso é muito pirandeliano, né? Metalinguístico. Agora, depois que eu entendi, publiquei um romance, eu continuei escrevendo contos, mas eu aprendi eu me enamorei do romance. Tanto me enamorei que escrevi um segundo romance, que foi o Avenida Paulista 22. E depois ainda já escrevi um outro romance, que é o Professoras, que será publicado em breve. Né? Então, assim, o gênero romance também eu me enamorei dele. Mas eu nunca deixei de ser enamorado dos poemas, né? A poesia, para mim, é assim, parte do meu dia a dia. E aí me tornei um amante, mais recentemente, do teatro, né? Então, eu escrevi 4 peças de teatro, olha só, temos uma namorada aí. Na verdade, todas elas, assim, é muito narcisista isso, porque essas minhas namoradas todas sou eu mesmo, né? Eu sou, assim, apaixonado por mim mesmo, né? E são gêneros diferentes, portanto, eu sou um transgênero, que tal isso? Eu volto a dizer, eu sou nós. Legal, muito legal. Eu vou fazer só uma última colocação, porque senão nosso papo vai ficar realmente muito longo. Enfim, mas eu, por mim, ficaria mais 3 horas conversando, tá? Mas legal. Depois me chama para ter um papo no podcast, a gente continua. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você enxerga, já que você fala tanto dessa pluralidade, ou isso que você falou agora, né, dessa transgeneralidade da sua literatura e de você na literatura, né? Como é que esse escritor transgênero, ou esse escritor nômade, enfim, ou esse escritor plural, nós, né, enxerga as novas velhas, e eu chamo de novas velhas porque elas são muito mais antigas do que a gente pensa, mas elas começaram a ganhar um espaço recentemente, que são as chamadas literaturas orais, né? Batalha de rima, os slams, enfim, que vem de uma tradição oral que é muito antiga, né? Se a gente pensar nos repentes, se a gente pensar nos cordéis, enfim, né? Mas que é muito antiga, mas que agora ela vem com força. Como é que o Anderson vê essas coisas? O Anderson vê assim com ótimos olhos, né? E vê com ótimos ouvidos também, né? Porque na verdade eu ouço com esses olhos aqui que são o som, né? Cara, acho mal barato o slam, repente, rap. Acho isso tudo muito legal e a literatura, na verdade, é isso, né? A literatura ela é acima de tudo oral. Ela nasce da oralidade. A música, você pega lá a Ilíada, a Odisseia, aquilo não foi escrito, aquilo foi recitado, né? Assim, louco isso, né? 10 mil versos não foram escritos, foram recitados, né? Na sua origem, né? Eram decorados, né? Por isso que a sonoridade conversa muito com a memória, né? Com a lembrança, o ritmo, enfim, a métrica. Acho isso muito legal, Roman, acho muito legal porque é a estética da palavra, né? E isso não se perde, isso está ali na minha origem, né? A minha mãe sempre, né, contou, assim, cresci ouvindo histórias da minha mãe. Aliás, queria falar da minha mãe, porque ela, assim, contava histórias, assim, a gente deitava, eu tenho 2 irmãos, né, então são 2 apreciadores, né, escrevem, um jornalista, eu também escritor, músico, e a gente cresceu ouvindo histórias da minha mãe, ela contava histórias, a gente deitava os 3 na cama com a minha mãe, e ela contava histórias, a gente dormia ouvindo histórias, a gente pedia para ela contar histórias para a gente, então a gente ouvia aquilo, a gente pedia para ela ler depois histórias para a gente. Eu me lembro do momento em que minha mãe estava lendo, os 3 irmãos deitados na cama com minha mãe, ela lendo, de repente, meu irmão mais velho continuou a ler. Ele tinha ali 7 anos, ou seja, foi um momento que a gente viu que ele estava lendo, ele aprendeu a ler, né, uma historinha assim, isso é mágico, né? Então, a oralidade, ela é muito importante. Meu filho, meus sobrinhos, né, os netos da minha mãe, assim, todos eles crescendo, agora os netinhos, ouvindo minha mãe contar histórias. O meu avô era um mineiro,
muito rosiano, cheio de causos, contava muito, né? Meu pai teve uma fase de contar piadas. Eu via no telefone piadas, chegava em casa e contava piada do dia, assim, então ele virou um contador de piadas. Quer dizer, essa contação de histórias sempre foi muito forte na minha vida, né? E então a gente assim, não tem como, né? Você virar produtor de histórias, né? E assim, qualquer gênero, né? Tudo vale, né? Acho que a palavra ela é a grande motor para voltar para a mecânica, né? O grande motor da vida. E acho muito legal a gente conviver com a palavra, seja ela oral, musicada, sonora, só com instrumentos, né? Eu acho que ela é sugerida, ela é fundamental, né? E acho que aqui fica o registro de que a literatura tem como matéria-prima a palavra, portanto, maravilhosa, fantástica. Para ficar em duas palavras que você mencionou aqui nesse papo entre nós. É isso aí. Bom, Anderson, é isso. A gente poderia, e vamos marcar assim que a gente tiver o podcast mais estruturado, você vai ser convidado com certeza. Mas eu queria te agradecer muito por esse papo, por essa conversa. Foi muito gostoso. Queria te parabenizar de novo pela sua obra, tá? E dizer que realmente você é um escritor fantástico, um escritor da mais alta qualidade, da mais alta força, da mais alta... Acho que mais... Porque essa questão de qualidade sempre fica muito naquela coisa de status, né, de legitimação, e não é nesse lugar que eu quero colocar. Então, eu vou mudar a palavra qualidade. Como é que eu vou mudar? Eu vou usar uma outra palavra, colocando a palavra qualidade junto. Você é um escritor de muita intensidade. Tá? Então, eu queria te agradecer. Muito obrigado, Romão. Obrigado pelo carinho, pelas palavras aí, pela leitura carinhosa, pelo espaço no seu canal. E, cara, obrigado, cara. Obrigado e estamos aí, tá? Que essa palavra reverbere por várias ondas sonoras. Com certeza. Um grande abraço, meu querido. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Bom, gente, essa foi a minha conversa com Anderson Borges Costa. Espero que todas e todos tenham gostado. Eu, na verdade, tive que até cortar um pouco da conversa, porque a conversa, a gente tinha papo para umas 3 horas, eu brinquei com ele até, falei que a gente ia fazer um podcast. Que talvez se algum dia, na verdade é um dos nossos planos, né? Mas se algum dia a gente fizer um podcast, eu quero... Ele vai ser um dos primeiros a ser chamado, porque a gente, olha, teve prosa, viu? O que vocês viram aqui foi uma parte, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, comentem, ajudem a gente a criar engajamento aí, para o algoritmo gostar um pouquinho mais da gente. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, é rapidinho, é de graça, enfim, aquela coisa toda, vai ajudar muito a gente precisa muito aumentar o nosso número de seguidores. Visitem nosso blog, lembrando que está aberto o chamamento para o 10º número da revista Fluxos. Vai lá, visita o nosso blog, A Literação. Está lá uma postagem em destaque com o chamamento para quem quiser participar, quem quiser enviar os seus textos para nós. Visitem nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. E quem quiser e puder colaborar com a nossa campanha do Apoia-se. Qualquer colaboração, por menor que seja, para nós já vai ser uma grande ajuda para a gente poder colocar todos os nossos projetos em prática, tá bom? O link da campanha também está aí na descrição do vídeo. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.